Depressão, a doença do século, a doença que tem atingido milhões de pessoas, que tem feito muitas pessoas tirarem a sua vida, desistirem de viverem triste, cabisbaixo, não tendo razão mais para a sua vida. A depressão é uma doença da alma, a doença que não tem explicação. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo acometidas dessa doença. Eu andei buscando sobre a depressão e achei a seguinte explicação. É uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, causando falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima. É uma doença realmente da alma, da nossa mente. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos espírito. Temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Eu, Maria, sou um espírito. A minha alma é responsável pelos meus sentimentos, pela minha tristeza, pelas minhas alegrias. E geralmente é aqui na minha mente. A nossa mente, o que você pensa, afeta todo o seu corpo, afeta todos os seus sentimentos. Por isso que é uma doença da alma. Por isso que é uma doença da mente. Quanto mais o ser humano foca nas tristezas, foca nas coisas que está passando do dia a dia, nas doenças, um diagnóstico que o médico deu, um problema com o filho, um problema com o marido, um problema em si mesmo, algum defeito, que eu digo, algum defeito físico. Eu sou muito feia, olha isso aqui, olha meu cabelo, olha meu corpo, eu tô gorda. E aquilo ali, você fica com aquilo na mente, fica martelando na sua cabeça. Algum problema que te acontece, muito grave, na família. Você fica pensando muito naquilo, muito naquilo, muito naquilo. E aí a preocupação começa a vir. E aí a ansiedade começa a vir. Aí sim você começa a ter depressão. Você começa a ter vontade de morrer. Você começa a ter vontade de não mais viver, de não mais levantar da sua cama, não mais comer. Por isso que se chama doença da alma. A doença da nossa mente. Eu conheço uma passagem da Bíblia que fala sobre alguém que olhou para as circunstâncias e afundou. E eu quero ler com vocês sobre essa pessoa chamada Pedro. Lá em Mateus capítulo 14, vamos lá? A partir do versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, com os discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha o versículo 30, o que é que diz. Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: salva-me, Jesus, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão,
tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Viu? Pedro começou a olhar para o natural, começou a olhar para a força do vento, começou a atentar para aquilo que estava ao seu redor e ele começou a afundar. Assim é conosco. Se nós começarmos a focar nas coisas que estamos vivendo, nas coisas difíceis que estamos passando, na dor, na doença, no diagnóstico que o médico deu, no problema que o filho está passando, existe um remédio para isso. As pessoas falam que a depressão só é curada com remédio, com remédios ansiolíticos, né? Que fazem você se acalmar, antidepressivos, na verdade. Mas existe um remédio para isso. As pessoas têm procurado terapia, têm procurado psicólogos, né? Somente para conversar e para falar sobre os seus problemas. Existe alguém que está com você 24 horas. Esse alguém pode curar a depressão que você sente no seu coração. Conversar com Deus é a melhor solução. Eu, quando tenho meus problemas, eu converso com Ele. Eu conto tudo para Ele. Como se eu estivesse contando para um terapeuta, para um psicólogo. Jesus é meu psicólogo. A Bíblia diz, lá em Mateus 11, no mesmo Mateus que estava lendo aqui, vamos ver no 11. Versículo 28. Olha o que Jesus diz para você e para mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 Pedro 5, 7. Vamos ver lá o que é que 1 Pedro diz. 1 Pedro 5. Lance sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não existe solução melhor para você que está com depressão do que conversar com Jesus todos os dias da sua vida. Acordar pela manhã, contar para Ele o que você está sofrendo, o que você está passando. Ele vai aliviar a sua alma, como a gente leu aqui na palavra. Achareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo é a única solução para a depressão. Foca naquilo que a palavra de Deus diz. Foca naquilo que Ele diz sobre você. Ele diz que deu o seu Filho unigênito para que você não pereça. Ele diz que você é filho amado. Ele diz que você é escolhido. Ele diz que você é a imagem e semelhança dele. Se ele é perfeito, você também é perfeito. Ele ama você do jeito que você é. Sabe, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós aprendemos a focar naquilo que Ele diz. Mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que não haja comida na nossa despensa, na nossa mesa, mesmo que estejamos doentes, nós falamos o que a palavra de Deus diz e aquilo nos fortalece. Jesus, quando foi para o deserto ser tentado pelo diabo, 40 dias, ele venceu o diabo falando a palavra, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Ele foi levado pelo Espírito Santo para lá ser tentado pelo inimigo. E ele venceu o diabo falando a palavra. E eu e você podemos vencer a depressão, a tristeza, a angústia, a aflição, que muitas vezes nos puxa para baixo, as forças que nos puxam para baixo. O inimigo, ele usa a nossa mente
para nos colocar para baixo, para dizer que nós não somos nada, para dizer que nós não vamos conseguir, para dizer que nós somos feios, horríveis, gordo, magro. Mas Jesus diz que deu o seu sangue por nós, que nós temos valor, que Ele morreu por nós. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós aprendemos a confiar nele, entregarmos a Ele o nosso fardo pesado, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E é por fé. Eu sei que é difícil nós falarmos com alguém imaginário, com alguém que nós não vemos. Mas é uma conversa. Eu falo, Ele também fala através da sua palavra. Então, em nome de Jesus, que você fique com essa palavra hoje. Abra seu coração para o Senhor Jesus. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, dobre seus joelhos. Conte para Jesus o que você está passando. Abra o seu coração, chore diante dele. Entregue para ele, diga: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou com medo. Eu estou sentindo isso e aquilo. Mas a sua palavra diz que se eu lançar sobre você o meu fardo pesado, o Senhor vai trazer descanso para minha alma. Eu lanço sobre ti, Jesus, hoje, a minha ansiedade. Eu creio que tu vais cuidar de mim. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, que quando nós lançamos sobre Ele as nossas dificuldades, contamos para Ele, a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Que você possa lançar sobre Ele, que você possa falar para Jesus o que você está sentindo, e só Ele trará descanso para a sua alma. Amém? Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração. Coloca sua mão no seu coração. Se você está sentindo depressão agora, se você está sentindo tristeza agora, peço que coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa que está aqui, com a mão no seu coração, sentindo, Senhor, angústia, sentindo, Senhor, um vazio, sentindo, Senhor, um peso, sentindo medo, sentindo-se feio, derrotado, caído, perdido, sentindo, Senhor, a pior das criaturas, sem comida em casa, sem dinheiro, preocupado, Senhor, angustiado. Que em nome de Jesus Ele abra a sua boca, dobre seus joelhos e no seu desespero e na sua tristeza Ele busque profundamente a tua face, Jesus. Entregue a ti. E eu te peço, Senhor, e eu te clamo, muda a situação, Pai, dessa pessoa que está aqui orando comigo agora. Receba a cura em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Receba a cura, receba alívio para a sua alma, receba descanso para a sua alma. Só Jesus pode aliviar, só Jesus pode mudar a situação da sua vida. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus.